Atos 9, versículo 1 em diante. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali se encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora, presta atenção, agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração e que de uma forma gloriosa o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, nos levando a entender o Evangelho, nos levando a entender como, por quê e até onde foram esses homens que serão ministrados aqui nos próximos domingos e o que eles podem nos ensinar. Meu Deus, em nome de Jesus, rompe com todas as barreiras que nos impedem, que tira a nossa atenção, que rouba a nossa atenção, que rouba a semente da palavra do Senhor. Porque muitas sementes são plantadas e de repente o inimigo, por algumas distrações, vem e rouba essa palavra. Mas eu cancelo toda a ação de Satanás, toda falta de atenção, e que nesse momento a tua igreja receba do Senhor a palavra que foi liberada do céu, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Irmãos, poucos homens foram usados como o apóstolo Paulo. Homens foram usados poderosamente, mas poucos até hoje foram usados tão poderosamente como esse homem. Esse homem fez coisas extraordinárias. Mas eu quero que, antes de falar do que Paulo fez, eu quero dizer quem Paulo era. Antes de ser o apóstolo Paulo, o homem que pregou o evangelho, o homem que foi de cidades em cidades implantando igrejas, deixando ali seus discípulos, os seus filhos amados nessas igrejas, fez viagens missionárias, implantou igrejas, ganhou multidões, pessoas para Cristo, proclamou o evangelho. Ele, antes de tudo isso, ele não era Paulo, ele era Saulo. Ele não era um evangelista, ele não era o pregador, ele não era um homem de bem com Cristo, com os cristãos. Ele era um perseguidor. E nesse texto de Atos que nós lemos, nós vemos esse homem sendo autorizado a ir, a prender, e não somente prender, matar os cristãos. Um homem que era instruído, um homem sábio, um homem que estudou aos pés do maior da época. E ele tinha convicção na época que estava fazendo bem para a igreja. Mas ele estava, na verdade, perseguindo o próprio Cristo, perseguindo a obra do Senhor. E esse homem teve a sua história totalmente, mas totalmente transformada. E eu quero chamar a tua atenção para um ponto muito importante. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu até grifei para eu não esquecer de falar isso para você. Se de repente você acha que até aqui você fez muita coisa errada e você não é digno de ser usado pelo Senhor, se a tua história foi muito ruim, se você fez muita coisa ruim, eu quero te dizer, se Paulo, aquele que matou, aquele que exterminou, aquele que prendeu, aquele que fez coisas desse tipo, teve jeito e se tornou um homem de Deus, não somente um homem de Deus, mas um homem que levou o evangelho, eu quero dizer para você, da parte de Deus, Deus também
pode usar você. Ah, mas Deus não somente pode usar você. Deus quer usar você. Aproveita a ministração anterior aqui e já começa a ligar uma coisa na outra. Seja essa carta viva onde você colocar a planta dos seus pés. Seja essa pessoa que leva o evangelho. Muitas vezes o evangelho ele não precisa de muita fala, ele precisa de muita exemplo. E às vezes o teu exemplo nem sempre é falando, mas é postura e às vezes até com a boca fechada. Paulo, ele foi usado de uma forma extraordinária. E você também, se quiser, se lançar, se mergulhar nessas águas, se declarar para o Senhor, estou aqui, fui um Saulo, fui um tolo, fui um tranqueira, fui um viciado, fui um prostituto, fui uma adúltera, foi o quê? O Senhor diz, o seu passado, eu posso colocar um ponto. Ele não apaga. Porque Ele não apaga a nossa história, mas Ele transforma daqui para frente. Se Ele transforma Saulo em Paulo, Ele pode transformar eu e você. E nós podemos ser usados para fazer aquilo que Ele planejou. Paulo não foi atrás de Jesus, mas Jesus foi atrás de Saulo, que se transformou em Paulo. E hoje Deus está de olho em você. Quem diz amém? Assim como Deus estava de olho naquele homem, Deus está de olho hoje, porque Paulo já foi, minha gente. Cadê os Paulos de hoje? Cadê os homens e mulheres que se levantam hoje? Sou eu e você, diga amém. Irmãos, enquanto a igreja orava, Paulo perseguia. Enquanto os discípulos pregavam, Saulo prendia. Enquanto os discípulos, os cristãos adoravam, Saulo tentava destruir. O cara era um homem totalmente usado, mas não por Deus. Mas só que Deus, quando Ele quer mudar a história, Ele, presta atenção no que eu vou te falar, Ele pode fazer qualquer coisa. Porque os bastas de Deus, eu sempre ministrei muito essa palavra aqui, também chega na vida de qualquer um. Se Deus falar basta, basta. Nem se você tiver que cair do cavalo. Foi assim que aconteceu com esse homem. Convicto que ia fazer algo, Deus muda a história no momento estratégico. Ele estava indo matar, perseguir, prender. E Deus falou, diga assim comigo, basta. 1, 2, 3 e... basta. E a história começa a tomar outro rumo. E pode ser assim com você. Ah, mas meu marido não tem jeito. Gente, presta atenção, meu povo. Quando o basta de Deus chega, Ele muda a história do seu marido, da sua mulher, a sua, do seu filho. Então, quando as pessoas falam assim, meu marido não tem jeito, a minha história não tem jeito. Para você não tem, e às vezes nem para mim. Mas para o Deus que nós servimos tem jeito sim. E nós podemos fazer essa realidade ser concretizada, entregando essas pessoas na mão do Senhor. Heróis como Paulo não são pessoas sem passado. Muitas vezes as pessoas acham que para servir Jesus ele tem que ter nascido no berço evangélico, ser criado numa casa maravilhosa, ter um passado tudo certinho. Deus pode usar pessoas com passado trágico para a glória dele. É só olhar a minha história e a sua. Deus não está te usando? Quem era você? Esses dias eu vi a Márcia testemunhando aqui, dela e da família dela, do esposo. Que testemunho. A igreja precisa testemunhar um pouco mais do que Deus fez, de quem era o marido e de quem é hoje. Um homem transformado, um homem que está vivendo para a glória de Deus. E eu fui testemunho de que esse homem pode fazer nas mãos do Senhor. E Deus pode fazer através de você. Heróis não são pessoas sem passado, ou com passado bonitinho. São pessoas transformadas. E sabe pelo quê? Pela graça de Deus. Então eu tenho uma boa notícia para mim e para você. Você ainda tem jeito. Essa pessoa que você acha que é um tranqueira,
que é uma tranqueira, não presta para nada, ainda tem jeito. Porque se depender de mim e de você, não. Mas a graça, estamos no tempo da graça. O tempo que Deus derramou. Então Deus está cuidando dos seus. Eu quero te dar um conselho. Se você veio para cá hoje pensando em desistir de alguém, se você veio para cá hoje pensando até em desistir de você mesmo, porque você não tem jeito, Deus está dizendo: ah, para você não tem jeito, mas a minha graça já foi liberada com a morte de Jesus na cruz. E você tem jeito sim, eu vou te transformar para a minha glória. Nesse texto de Atos, do capítulo 9, do versículo 1 até o 6, nós vemos a conversão desse homem. Irmãos, isso prova para nós que ninguém está longe da graça de Deus. Enquanto ele caminhava com ódio, com amargura, com a intenção de matar, o Senhor faz e rompe com essa trajetória. O Senhor faz algo extraordinário. Uma voz ecoa do céu. E a mesma voz que ecoou no céu na época de Saulo, sobre a vida de Saulo, está ecoando aqui hoje. O que essa voz disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante algo extraordinário aconteceu. Naquele instante que a voz ecoou do céu, algo extraordinário aconteceu. E Saulo, ele deixa de ser um perseguidor e começa uma trajetória para ser um homem que influenciaria, que falaria, que traria o evangelho de cidade em cidade. E assim é comigo e com você. A luz brilhou para ele e pode brilhar para mim e para você. A luz brilhou para ele e pode brilhar para mim e para você. A voz ecoou para ele e pode ecoar para mim e para você, sobre essa pessoa ou sobre você mesmo. Saulo, ele tinha uma religião, estava convicto que estava fazendo a coisa certa, até se encontrar com Jesus. E tudo muda. Ele começa então a ser um homem que faz o evangelho acontecer. Antes vivia para si, para suas convicções. Agora passa a viver para aquilo que Deus programou para ele. Irmãos, Saulo vivia para ele e para a convicção que ele tinha, a certeza que estava fazendo algo certo, até Cristo o encontrar, até a voz do alto ecoar sobre a vida dele. E daquele momento em diante ele passa a viver a perspectiva do céu para fazer o que Cristo queria, não somente mais o que ele queria. A graça transformou um perseguidor em um pregador. E por que a graça não pode transformar eu e você, que nós tínhamos um passado, em um evangelista, em um pregador, em um exemplo, em uma carta viva, em um pai que salva a sua família, em uma mãe? Porque muitas vezes quando a gente fala, presta atenção nisso, de ser usado por Deus, a gente imagina, e isso é uma questão que precisa ser explicada, porque muitas vezes está errado. Muitas vezes a gente fala que Paulo teve a vida dele transformada, ele se tornou esse homem gigantesco, que influenciou multidões. Mas, amados, muitas vezes Deus não vai usar todo mundo para as multidões, mas Ele vai usar o pai que destruía a família para ser o exemplo dentro de casa. Aquele que salva a família. Aquele que batia na esposa, para ser aquele que acolhe a esposa. Deus vai mudar a história dos filhos viciados para ser o filho que honra pai e mãe. Porque quando a gente fala desses heróis, a gente sempre imagina algo muito grande, mas Deus está dizendo para nós algo. Você pode achar que é muito pequeno. Um pai de família que fica lá, já sai do serviço e vai para o bar, chega em casa bêbado, cai na cama, às vezes nem banho toma, às vezes bate nas crianças. Eu tenho exemplos na minha família disso. O pastor, vocês sabem a história dele, ele viveu isso. E de repente, esse pai ser transformado, gente, ele para de ser Saulo e passa a ser Paulo. Ah, mas ele não pregou para as multidões, mas ele mudou a história da vida da casa dele. Ninguém começa sendo um grande pregador, ele começa pregando dentro da própria casa.
Quantas mulheres que não cuidam das suas casas, das suas famílias. Quantas mulheres que não cuidam dos seus filhos. E quando tem esse encontro com Jesus, ela passa a ser uma boa mãe. Ela passa a ser uma boa esposa. Ela passa a cuidar da educação dos seus filhos. Ela ativa o seu esposo para viver algo extraordinário. Esse herói chamado Paulo nos ensina muito a viver o antes e depois de Cristo. Para as multidões, também. Quem sabe Deus vai te usar para as multidões? Não sei. Ele sabe. Mas a grande multidão que muitas vezes pode começar é dentro da sua própria casa. Um lar transformado, irmãos, é a base para tantas outras coisas boas acontecerem. Esses dias eu falava para os meninos aqui, nesses discipulados trabalhistas, não sei em que momento nós ficamos aí, estávamos falando sobre igreja. Eu falava que uma grande igreja ela não é feita por muitos membros. Uma grande igreja, uma igreja poderosa, ela é feita por famílias. Como assim? Não é a mesma coisa? Não, é diferente. Não desprezando as pessoas solos que vêm na igreja sozinhas. Cada um é muito importante. Mas quando nós estamos em família, nós somos mais fortes ainda. Há um poder na união da família. Onde há famílias, ali há base. Estrutura a tua casa. Seja um Paulo dentro da tua casa. Um antes e depois. A minha expectativa hoje é que você, pai, chegue em casa, saiu sendo Saulo e volte sendo Paulo. Se você saiu, mulher, sendo Saulo, volte sendo Paulo. Se você, filho, saiu desonrando seu pai, xingando, brigando, em qualquer outra dinâmica que Deus está ministrando no seu coração, saiu como Saulo, volte como Paulo. Irmãos, porque ninguém pode te segurar. Você pode fazer coisas extraordinárias. Segundo ponto, a respeito desse herói da fé. Um herói. Muitas vezes a gente fala um herói, a gente imagina ele num cavalo branco, com uma coroa de glória, com cetro e galopando, né? Ainda mais se for antigamente. Aquele homem. Só que esse herói, que tem a história dele, escreveu grande parte do Novo Testamento, muitas cartas, um homem que abriu igrejas, evangelizou, formou discípulos. Ele passou muitas dificuldades. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, tem a nossa vida transformada de Saulo para Paulo e acha que agora tudo vai ser lindo. Tinha uma canção, a gente não falava canção na época que eu me converti, há algum tempo atrás. A gente falava corinho, a gente cantava os corinhos da igreja. E tinha uma canção, um pedacinho do corinho, que dizia assim no final: a minha vida, depois que eu aceitei Jesus, é uma beleza. Aí, quem não entendia, achava assim, eu chegava pobre, fico rico. Chegava sem problema, pum, a varinha de cordão, não tem mais problema. Eu chegava com a família destruída e no outro dia a família estava... Paulo vem nos ensinar, esse herói, a permanecer firme. A permanecer firme quando você encontra Cristo ou quando Cristo te encontra. Porque certamente você ainda vai continuar passando dificuldades. Porém, você não estará mais sozinho. Você passará por elas e as vencerá todas em nome de Jesus. Os heróis da fé de hoje, atualmente, é Carla, é João, Pedro, Érica, Bela. Quem mais? É você. Fala para você aí mesmo o seu nome. Nós somos os heróis. E eu quero te dizer, você continuará passando por dificuldades. Mas lá, Saulo, ele passava sozinho. Agora ele tinha Cristo que o fazia passar e vencer cada crise. Depois da conversão, Paulo não encontrou uma vida confortável.
A minha vida é uma beleza. Era uma beleza porque Cristo estava nela. Porque Cristo o ajudou. Gente, olha para mim, em nome de Jesus. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu naufrágios, fome, frio, rejeição, solidão. E ele podia ter pensado assim: será que vale a pena? Eu vou te perguntar algo que eu já passei. Quantas vezes você já perguntou assim: vale a pena servir Jesus? Irmão, se você nunca fez essa pergunta para você, quero te dar os parabéns. Porque durante as crises, vem uma voz que sopra no nosso ouvido do inferno, dizendo para nós, para que nós venhamos a acreditar: vale a pena servir a Cristo? Você está passando dificuldade, irmão. Está na igreja, está tocando, chega às 5 horas da tarde aqui. Irmão, você trabalhou esses dias tudo na reforma, de manhã até a tarde, está passando dificuldade? Irmão, você está nessa guerra, você serve na igreja. Você fica o culto inteiro, em pé, 1-2 horas, o pastor não para nunca mais de falar, a pastora nunca mais. Você fica lá naquela parede, intercedendo, e servindo água, e cuidando de banheiro, e vai no estacionamento, e vai para a salinha das crianças. Vale a pena? Olha a dificuldade. Irmãos, em nome de Jesus, se nós, como eu disse ontem, focarmos na dificuldade, nós vamos perecer. Mas se nós colocarmos o nosso olho, como Paulo colocou, no autor, no consumador da nossa fé, a crise vai passar, muitas vezes a fome, o naufrágio, a rejeição, a perseguição, mas nós passaremos e nós vamos reinar com Cristo e venceremos todas as situações, em nome de Jesus. Paulo nunca desistiu, então não desista. Não desista em nome de Jesus. Eu sei que é difícil e sei de não ouvir falar, mas de passar. Quanto mais Paulo servia, mais dificuldade vinha. Quanto mais ele fazia, mais ele era perseguido. Esses dias uma pessoa que faz a obra do Senhor, comprometida com o reino, ela perguntou assim para mim. Estava passando uma crise dentro da própria igreja, uma crise de acusação, de pessoas mal intencionadas, eu posso dizer, pessoas acusando. Ela falou assim: pastora, o que eu fiz para merecer isso? E nessa hora, a gente como pastor, você fala assim: meu Deus, o que eu falo? E na hora Deus me lembrou de algo que a gente comenta muito da igreja. E eu falei isso para ela. Falei: olha, muitas vezes a gente fala algo tão simples e não entende. A gente fala para os outros. E quando o negócio acontece com a gente, é difícil de entender. Sabe aquele exemplo que a gente sempre fala aqui? Em que pé de fruta vão jogar pedra? No seco? Está sendo apedrejado, irmão? Você tem fruto. Estão batendo em você? É porque você tem fruto. Estão te acusando? É porque você tem fruto. Aí falei para essa pessoa: não arreda teu pé. Coloca o olho, seja direcionado para o céu. Foco naquilo que Deus, porque a hora que você passar essa crise, Deus vai te honrar de forma extraordinária. E eu não falei isso para amenizar a dor dela. Eu falei porque eu tenho convicção dessa palavra. Irmãos, quantas vezes eu fui e sou apedrejada até hoje. E o que a gente faz? Às vezes a gente chora, às vezes a gente lamenta um pouco, mas a gente levanta e olha para o autor e consumador da fé e vai, assim como Saulo, que se transformou em Paulo, foi. Não desista quando surgirem as dificuldades. Elas surgirão. Existe um evangelho que tu vem para Cristo e fica rico e tudo certo, mas esse evangelho não é o evangelho de Cristo. E um dos grandes exemplos é o nosso amigo querido Saulo. Terceiro e último ponto, para nós entendermos a respeito da vida de Saulo. Um herói da fé termina bem sua carreira.
começou perseguidor, foi transformado e fez obras extraordinárias. E eu te aconselho a estudar sobre a vida de Paulo. Lógico que eu não vou falar tudo que ele fez aqui, nem dá. Eu acho que tem que ficar umas boas horas aqui falando, porque ele fez muito, muito. E ele, quando chega no fim da carreira, termina muito bem. Ele continuou sendo perseguido, ele continuou sendo acusado, ele continuou, e ele termina bem. Gente, lá em 2 Timóteo 4, do 7 e 8, diz para nós algo extraordinário, que ele declarou, no final, lá no finalzinho da vida: combati o bom combate, completei a carreira. Qual que é o outro pedacinho? Alguém lembra? Guardei a fé. Eu vou falar, você repete comigo. Combati o bom combate, completei a carreira. Vamos de novo? Vamos junto agora? 1, 2, 3. Combati o bom combate, completei, guardei. Vai ser assim com você? Em nome de Jesus, diga amém. Mas fala com convicção. Gente, não me deixa aqui sozinha, pelo amor de Deus. Vai ser assim com você? Vai, irmão. Vai sim, irmã. Quando eu estava preparando esse texto, eu lembrei de algumas pessoas que eu posso dizer: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Assim como Saulo. Eu estava preparando essa mensagem, finalizando agora à tarde, e eu lembrei que assim como Saulo e Paulo, eu tenho uma heroína digna de ser seguida, que foi a minha mãe. E eu não posso falar, já começo a chorar, né? Que esse versículo é o versículo que resume a vida de grandes heróis, inclusive da minha mãe. Durante toda a vida dela, ela combateu o bom combate. Completou a carreira. E no final da vida, com todas as dificuldades. E eu sei que dificuldades que ela passou, combatendo. E nem todas as barreiras, e nem todas as crises ela venceu. Mas ela continuava firme. Exemplo a ser seguido. Que testemunho. E eu me emociono não só pela vida dela, mas como ela estaria feliz de estar vendo isso aqui. Ontem eu me detive para não falar, porque eu não ia aguentar. Mas eu não posso deixar de honrá-la hoje. Porque se nós vencemos as batalhas, se nós vencemos as barreiras, se nós permanecemos de fé, irmãos, tem pessoas atrás de nós fazendo por nós. Durante todo o meu ministério eu caminhei com ela. Eu estou falando isso não é para causar sensacionalismo, emoção em ninguém. Mas tem pessoas na nossa vida que faz toda a diferença, faz diferença fora e dentro da igreja. Muitas vezes com aquele testemunho que eu falei para vocês com a boquinha fechada. E tudo que eu estou vivendo e eu ainda vou viver, eu honro essa pessoa. Porque foi a minha maior intercessora. Foi a pessoa que em silêncio fez mais do que muita gente falando horas. E assim como o apóstolo Paulo, combateu o bom combate, completou a carreira e nunca jamais abandonou a fé. Eu quero te aconselhar no final da vida, mesmo que com dificuldades, mesmo que você não tenha ganho tudo que você sonhou, mesmo que você ainda esteja passando por dificuldades, mesmo que aquilo que você tanto... Porque muitas coisas vão acontecer na sua vida, mas tem coisas que às vezes não vão acontecer. E é a verdade. Guarda a sua fé. Continue combatendo. E declare lá no final da vida: guarda a fé. Que seja uma verdade para você. Não abandona a Cristo quando as dificuldades chegar. Não abandona. Porque elas vão bater na tua porta e vão bater com força. Mas combate, guarda, completa a sua carreira. Não deixa a sua carreira por metade. Irmãos, nós, os filhos do Senhor, nós não podemos começar algo e parar pela metade, porque chegou a crise, porque chegou a barreira, porque chegou as dificuldades. Guarda, vai, Paulo fez isso. Ele realizou milagres extraordinários. Implantou igrejas, escreveu cartas, fez tantos discípulos
tantos homens que foram grandes porque ele fez algo. E ele terminou a carreira dele, guardando a fé, com muita dificuldade. Mas nunca vemos esse homem blasfemar, desistir, voltar atrás. Irmãos, não volta atrás quando a dificuldade bater na tua porta, porque Ele continua com você, Cristo continua com você e você vai chegar do outro lado. Às vezes com cicatriz, às vezes até com dor, às vezes até sendo perseguido, às vezes até perdendo algumas questões, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, porque o céu vai te recompensar. Esses dias eu até brinquei, a gente estava carregando algumas coisas da igreja e era muita dificuldade. Aí a minha irmã, a Tati, ela estava me ajudando a carregar umas coisas. E eu falei assim, pelo amor de Deus, hein, vou morrer com isso. Ela falou assim, se morrer a gente ora para você ressuscitar. Eu falei assim, eu quero alguém orando para eu ressuscitar. Mas eu quero vir, com força. Depois que eu morrer, eu completei minha carreira. Ainda até brinquei com ela. Vou fazer igual a mãe, me deixa embora com fé. Guardei, já completei. Agora vocês que se viram aqui. Ninguém ora para eu voltar, não. Eu não quero voltar para cá, não. Eu quero agora ficar lá com Deus. Então, faça isso. Não perca aquilo que Deus tem para você. E para concluir, se o pessoal do louvor quiser subir. Quando olhamos para Paulo, percebemos que ele não é um herói porque começou tudo certinho, mas é porque ele foi transformado. E ele se transformou porque Deus estava nele, ele continuou mesmo diante das crises, porque a graça o encontrou, e eu quero dizer para você, a graça também te encontrou, o favor de Deus te sustentou, e a graça vai te levar até o fim, firme e forte. Paulo foi sustentado pela graça, e nós também seremos sustentados pela graça do Altíssimo. Quem pode falar amém? A história de Paulo nos ensina a continuar, a viver, mesmo que pessoas já tenham dito para nós, você não serve para nada. Você é aquela pessoa que nasceu para dar errado. O Senhor nos convida, diante de todas essas acusações, mesmo que você tenha sido uma pessoa quebrada, mesmo que ainda hoje você continue quebrado, Deus tem o poder para te restaurar, para te colocar de pé e te fazer um vaso novo para a glória dele. Vamos ficar de pé.